Olá você, meu querido aluno, querido concurseiro. Sou o professor Rodrigo, essa é a nossa última parte da nossa disciplina aqui, ó, de História do Brasil Colonial. Falando sobre os períodos respectivamente de 1790, seus antecedentes de 1790 até 1822, antecipando a independência do Brasil. Nós podemos perceber que no jogo de interesses característicos da Europa, Portugal justamente se demonstrou uma estrutura política incapaz de lidar com as suas próprias contradições e o seu equilíbrio de balança comercial. O exemplo dos investimentos e da comercialização do açúcar pela Holanda, os acordos e tratados de comércio com a Inglaterra, colocava Portugal numa situação extremamente difícil. E os sintomas da crise vão respirar os ares das mudanças decorrentes da Europa. Influências da independência dos Estados Unidos em 1776 e da Revolução Francesa em 1789. Período que vai se descobrir a Inconfidência Mineira no Brasil. Então, portanto, de fato, é característico dessa fase o governo de Dom José I, né? Pai de Dona Maria, será, portanto, avô de Dom João VI, que chega ao Brasil em 1808. O mais importante, de fato, desse governo foi a figura do seu ministro, José Sebastião de Melo, o futuro Marquês de Pombal. A fase, portanto, das reformas pombalinas, da Era de Pombal, que vai completar o processo agora de centralização política e de reformas que passará em grande parte, os sistemas absolutistas da Europa. Esse contexto, portanto, da Era Pombal, ele tem que ser inserido dentro do contexto de um movimento que é decorrente do Iluminismo, mas decorrente de um movimento ilustrado que ganhou força nos países absolutistas. Este processo, este movimento, é chamado de despotismo esclarecido. Ele foi, na verdade, uma reação dos países mais agrícolas, mais atrasados, como a Prússia, a Rússia, a Áustria, Espanha, Portugal, de reagirem a mudanças decorrentes das influências iluministas, das influências que permeavam o liberalismo em toda a Europa. Então o Estado ele vai começar a passar ele mesmo, no aspecto absolutista, por um desenvolvimento tecnológico. Então a ausência, portanto, de formação de uma classe burguesa em determinados países absolutistas, como estes que citamos, eles vão agora impulsionar suas próprias mudanças. É uma espécie, na verdade, de sistema meio misturado com o velho, do novo, com características reacionárias, mas ao mesmo tempo progressistas. O que de fato Pombal estabelece em suas reformas é a característica de tentar, de fato, fortalecer amplas medidas, amplos aspectos da colonização do Brasil. Ele tenta, assim, portanto, tornar mais eficaz a colonização, aderindo ou se adaptando aos novos tempos, mas tentando modernizar e fortalecer os laços de mercantilismo. Então, o que pode parecer, de fato, contraditório, ela vai representar a criação de algumas companhias de comércio no sentido de tentar dar um suspiro para o que esses países, o que essas regiões passavam em termos de mudança. Pombal, portanto, estabelece a criação das companhias de comércio, né, em 1755 e 59. Cria, respectivamente, a Companhia de Comércio do Pará, do Maranhão, de Paraíba e Pernambuco, aumenta o controle e a cobrança de fiscalização de impostos, mas, por outro lado, isso não significa que ele persiga as elites. Ele coloca, de fato, as elites como peças-chave da sua estrutura de organização burocrática administrativa e, de fato, estabelece um favorecimento a essas elites, possibilitando, assim, um amplo desenvolvimento dessas características adaptadas aos novos tempos. Portugal passa, portanto, nesse momento, a uma crise, a uma oscilação entre altos e baixos do ouro. Ó. Coincide com o auge do ouro e o contexto de crise do açúcar, que é temporariamente aliviado pelo surgimento de algumas outras explorações de matéria-prima, como o algodão decorrente
da necessidade da indústria têxtil inglesa. Então, portanto, o que ocorre é que, com as reformas de Pombal, as suas mudanças visavam, num sentido, ao mesmo tempo que abasteciam o mercado externo de produtos agrícolas, criar uma produção de manufaturas em Portugal e no Brasil. Então deixava-se assim o Brasil menos dependente de países como a Inglaterra. E isso acabava tendo como consequências o fato da Inglaterra preferir matérias-primas como o algodão muito mais da América do Norte do que privilegiar o Brasil. Pombal, dentro dessas medidas também, que assumiu uma centralização política, toma importantes medidas na expulsão da Ordem dos Jesuítas do Brasil. É talvez a sua mais importante representação do período. A ordem só será restituída anos depois, em 1815. E dentro desse período concluía-se que as reformas de Pombal compreendiam, de fato, a Ordem dos Jesuítas como uma ordem que mais causava transtornos do que benefícios. Foram acusados de criar um Estado dentro do Estado, de monopolizar riquezas, de atrapalhar as tributações de impostos, por isso justificando os jesuítas a expulsão das ordens jesuíticas do Brasil. Uma segunda ordem religiosa de importância no Amazonas e no Maranhão também teria tido a mesma justificativa para ter sido expulsa do país. Assim, as terras foram confiscadas, leiloadas para latifundiários, para produtores agrícolas, estabelecendo assim uma tentativa de estabelecimento de crises que passava-se nesse período. Portugal, inclusive, passava por uma crise política dentro desse contexto. Dom José, em 1755, havia passado supostamente por uma tentativa de assassinato, onde um tiro de raspão no seu braço acabou deflagrando uma investigação contra dois irmãos. O caso ficou conhecido como o caso dos Távoras. Foram presos como suspeitos, condenados e assim assassinados por uma suposta conspiração contra o rei. Isso representa também que no mesmo período Portugal passava por um terremoto que destruiu quase inteiramente a cidade de Lisboa e que necessitou justamente de medidas centralizadoras para solucionar a crise que enfrentávamos nesse período. Então este cara teria sido justamente importantíssimo dentro desse contexto. A fase em seguida que passamos, a fase do reinado de Dona Maria, a rainha que chegou até o Brasil já a mando do príncipe regente Dom João VI, ela teria passado por um período de certa estabilização, mas que extinguiu as companhias de comércio, foi novamente estabelecendo contrastes entre as antigas instituições absolutistas. E aí aparecendo justamente características já da formação de outras rebeliões e outras revoltas. Uma grande característica que marcou toda a estrutura colonial brasileira foi que a presença dos jesuítas e a sua consequente expulsão, ela impedia justamente a formação da imprensa e das próprias escolas e universidades, as faculdades. Até então, no Brasil, o que se tinha eram escolas equivalentes a ensino primário e secundário. Formações mais específicas, como direito, medicina, elas precisavam ser, assim ainda, buscadas somente na Europa. Essa fase, portanto, ela impedia, como estratégia política do Estado, a formação de uma elite ilustrada no Brasil, uma elite que pudesse se educar e contestar os valores da estrutura de administração e exploração da coroa portuguesa. Isso, por um período de tempo, vai atrasar a formação de uma elite letrada, mas não vai impedi-la de fato. É isso que a Inconfidência Mineira vai acabar representando para nós em 1789, quando ela for deflagrada em 1789. Isso porque dos dois grandes movimentos que vamos falar dentro da crise do sistema liberal, antes da vinda da família real, nós vamos falar da Inconfidência Mineira e das conjurações, no caso a Conjuração Baiana, depois suprimida, depois complementada pela Revolução em Pernambuco, pela Conferência do Cador, e pela insurreição praieira, que vai acontecer em 1848. Todas essas grandes rebeliões que ocorreram dentro desse processo, elas foram decorrentes, portanto, agora de influências decorrentes já de ares liberais e iluministas que se difundiam da Europa. A base, então, das rebeliões separatistas representadas na Inconfidência Mineira, ela mesclava uma série de contingentes sociais
desde mineradores, fazendeiros, padres, funcionários, advogados, militares e autoridades locais. As causas, de fato, elas estavam relacionadas a dois grandes governos da capitania de Minas Gerais, o governo de Cunha Menezes e o governo de Visconde de Barbacena. Já dentro desse período, falava-se, cogitava-se os acordos entre grande parte das elites e uma parcela da população para se cobrar a 100 arrobas de ouro e a derrama. Portanto, sabe-se que no caso do quinto e no caso da captação não der conta de 1.500 quilos, 100 arrobas, o equivalente a 1.500 quilos de ouro, o governador teria poderes de instituir a derrama, onde cada habitante da região da capitania seria obrigado a pagar impostos. Isso acaba gerando, portanto, uma explicação que ela tem as suas relações nos acordos firmados entre algumas organizações, algumas campanhas particulares e privadas na capitania de Minas. Se terceirizava, se intermediava muito a cobrança de impostos e isso de fato levava que muitos cobradores tivessem relações com a população de Minas Gerais e assim, portanto, devessem estes impostos para o Estado, sempre retirando, sempre contribuindo com uma parcela dessa cobrança para essa iniciativa privada. O que aparece justamente é que muitos destes cobradores de impostos, este caso Silvério dos Reis, o grande traidor da Inconfidência Mineira, ele representou que a delação dos envolvidos na Inconfidência tivesse as suas dívidas perdoadas. Então, de fato, a grande elite branca aqui, ó, né, influenciada, a grande elite branca, assim sentindo-se lesada pela cobrança de impostos, foi delatada por parte de Silvério dos Reis, que aí sim os seus cônchaves, os seus acordos levaram à delação de todos os envolvidos. Isso representa, no governo de Visconde de Barbacena, uma importação de ideias que vinha da Europa. Dos 19 brasileiros matriculados na Universidade de Coimbra, em Portugal, a gente tem uma ideia que 10 deles vinham da capitania de Minas. Então isso representava que muitos deles, inclusive o nosso próprio Alferes, no final do processo lá, ó, de Tiradentes, ele também sentia-se assim lesado pelos acordos e os cônchaves proporcionados pelo governo dos dois últimos governos. Então, de fato, a nossa Inconfidência passava por momentos de importação de ideias. Sabe-se que tivemos contato com Thomas Jefferson, quando foi embaixador dos Estados Unidos na França, por parte de universitários que para lá se deslocavam. Sabe-se que tivemos, inclusive, contatos com ideais de defesa de uma independência na América, justamente no Brasil. Tiradentes, de fato, teria sido o único deles condenado, executado, enforcado, esquartejado e tornado símbolo da traição dos inconfidentes contra a coroa. Todos os outros teriam penas mais leves e teriam sido, inclusive, perdoados. O grande fato que se levanta acerca dessa ocorrência em relação à condenação de Tiradentes teria sido justamente a nossa obra, aqui, ó, a mais famosa obra, que representava, de fato, Tiradentes esquartejado. Essa já pintada em meados do século XIX, mostrando outra visão, mostrando outra característica, outra adaptação da obra, né, do próprio Tiradentes. Porque, de fato, as ideias defendidas pelos inconfidentes, o movimento marcado pela traição ao rei, e muitas vezes defenderam, ó, a instauração de uma república, sem que isso, de fato, implicasse numa independência nacional do Brasil. A gente tem que pensar que sempre antes essa independência nacional, ela passa por uma independência regional, essa ligada a Minas Gerais. Então a gente não pode relacionar ainda uma importância, pelo menos que de fato simbólica, a uma defesa de um interesse nacional, mas que era um movimento que contrapunha, assim, muitos ideais, desde os mais altos funcionários, né, parte da elite branca, até o nosso simples alferes, que foi pego de símbolo da Inconfidência Mineira
esquartejado e condenado em 1792, em 21 de abril, e pelo fato de ter sido, ter sido se prejudicado pelas perdas dos postos de militares a qual ele fazia parte e nas suas horas vagas trabalhava-se como dentista. Portanto, à exceção da condenação de Tiradentes e das penas mais leves para a elite branca, a grande diferença entre eles estava, portanto, na escravidão. Isso não era de se esperar totalmente novo, como algo novo, porque, de fato, fazendeiros, mineradores, eram os que dependiam da escravidão. Então, portanto, ainda que pareça controverso, como defender ideais de liberdade, como defender liberais de independência, mas mantendo ainda a escravidão, era justamente porque o grande ideal republicano, surgido a partir dessa ideia das elites, representava de fato uma camada social agrária, agrícola, que pautava-se na produção agroexportadora. Os Estados Unidos é a mesma coisa. A independência dos Estados Unidos de fato ocorre em 1776, como vimos na influência, mas a abolição da escravidão ela vai demorar quase 90 anos para acontecer. Então os interesses das diferentes classes colocam de fato interesses diversos no mesmo movimento. A Conjuração Baiana de 1798, ou também chamada Conjuração dos Alfaiates, nos traz outro conceito para interpretarmos aqui. A Inconfidência de fato foi um movimento mais restrito, enquanto que a Conjuração ela pode ser entendida como um movimento mais decorrente das conspirações espalhadas, das conspirações tratadas a partir de colonos, a partir da perspectiva de indivíduos que conspiraram de acordo com seus interesses. Então a grande diferença da nossa Conjuração Baiana é de fato nós termos como líderes um grande movimento popular e que assim considerada foi lá na década de 40 como a nossa primeira grande revolução social do Brasil. Então desde mulatos, negros, livres, libertos, alguns escravos, alguns outros médicos, jornalistas, como o caso de Cipriano Barata, como depois o caso do aparecimento de Frei Caneca, eles representarão, assim, uma condição extremamente difícil da vida, das condições precárias da população, onde 80% basicamente passava fome, e que o objetivo era, em muitos aspectos, o anticlericalismo, clericalismo e uma sociedade mais igualitária e democrática, com destaque para o caso do fim da escravidão. Só não tivemos, de fato, alcançado resultados ainda maiores, porque nós vamos ter 4 grandes condenados, 7 degregados e 2 absolvidos. Então, a mobilização por parte da Conjuração Baiana foi, de fato, importante pelo fato de ter mobilizado uma grande revolução social no Brasil, mas por não ter alcançado seus objetivos principais, assim encontrando resistência na própria mobilização da coroa portuguesa. O período já decorrente dessas 2 grandes revoltas de caráter separatista, elas vão agora ser intermediados por uma região, por uma relação entre a região da Europa, que já se dá justamente no período designado de Joanino, de 1808 a 1821. São 13 anos, portanto, em que nós vamos considerar um novo processo decorrente aqui, com mudanças para a nossa situação da colônia brasileira. O Brasil é, na verdade, dentro desse jogo de características de 1808, daí a obra lá, ter sido escrita recentemente uma obra do jornalista Laurentino Gomes, ela fala justamente sobre a transferência da família real para o Brasil, quando Dom João VI chega até aqui. De fato, isso se insere nas pressões da França napoleônica e da própria Inglaterra. Nós nos vimos, inclusive, pressionados por 2 grandes estruturas políticas. De um lado, o exército Napoleão, com 600 mil soldados que ameaçava invadir Portugal, e de outro, a Inglaterra, que se não
preservasse os seus interesses, também corria-se o risco de subordinar Portugal aos seus interesses, ao seu sistema político. Então, Dom João VI, nas palavras do próprio Napoleão, foi o único que conseguiu enganá-lo. Fugiu para o Brasil, conseguiu assim trazer 15 mil nobres para cá e transformar a sua antiga colônia na sede do Império Português. Nunca antes havíamos percebido, nunca antes havíamos visto o caso de uma monarquia fugindo de uma exploração, de uma mobilização militar como a do contingente napoleônico na época das invasões napoleônicas. Napoleão fica no poder até 1815. Isso acaba marcando principalmente relações muito interessantes para a nossa questão do Brasil, já que a coroa portuguesa chega com os seus 15 mil nobres ao Rio de Janeiro, escoltados pela marinha de guerra inglesa. Isso então, portanto, representa o primeiro interesse inglês e a primeira lei decretada por um rei no Brasil, a abertura dos portos. Ela marca o início das relações de livre comércio, da nossa automática dependência do Brasil de Portugal para a Inglaterra. O Brasil vai se tornar o terceiro maior mercado consumidor da Inglaterra, justamente pelo aumento de importações. Desde caixões, talheres, patins de gelo, o Brasil vai importar em termos de abertura ao mercado externo. Isso representa, portanto, que nós tenhamos aqui relações com a abertura dos portos em 1808. Os ingleses teriam tarifas especiais, reduzidas em 15%, comparada a outras importações de produtos. Teria 14 anos de livre comércio com os portos brasileiros, além de pressionarmos já pela abolição da escravidão em 1810. Qualquer inglês, segundo a abertura dos portos decretada por Dom João, teria, portanto, também direito à extraterritorialidade. Nenhum inglês poderia ser julgado no Brasil sem o consentimento da Inglaterra, sem que isso passasse pelo crivo da Inglaterra. Portanto, o período joanino foi um período que trouxe bastante impactos para a nossa política brasileira. Mudanças, principalmente para a colônia, agora caracterizada pela elevação de sede do Império Português. Tivemos investimentos em infraestrutura, tivemos a criação do Banco do Brasil, houve-se a criação de títulos de nobreza. Vamos começar agora a ouvir falar dos barões, viscondes, duques, que serão criados pela proximidade com a colônia, com a coroa portuguesa. Vamos ter abertura de escolas, universidades, de jornais. Vai se criar também a Biblioteca Nacional, impulsionando assim, portanto, também espaços de formação e ampla difusão de ideias. É, portanto, um novo período, um novo contexto na história do Brasil que irá representar, assim, grandes mudanças e perspectivas em relação a grupos políticos. Portanto, olha só, o que aparece justamente dentro desse período são conflitos pré-independência, conflitos que vão justamente, de fato, ser decorrentes de um desequilíbrio da balança comercial e dos altos preços que serão aqui impulsionados no Brasil. Isso a Revolução Pernambucana demonstrou muito bem, que como intermédio, o sentimento, como intermédio do período joanino, vai se deflagrar agora literalmente um sentimento anti-lusitano e conflitos contra o poder autoritário do rei. A Revolução Pernambucana, ou também chamada Revolução dos Padres, ela de fato trouxe muitos envolvidos, desde um alastramento da região de Pernambuco, desde que Pernambuco expulsou os seus holandeses pela insurreição pernambucana. Pernambuco foi o grande foco de desenvolvimento de movimentos, conflitos e rebeliões. Portanto, ela se espalha para Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, encontra um pouco de resistência no Ceará, na Bahia, além de grandes revoltosos que vão buscar apoio nos Estados Unidos, na Argentina e na Inglaterra. É o fato, inclusive, de um grande líder latifundiário que desembarcava na região da Filadélfia com 12 milhões de dólares, com o objetivo de buscar apoio no Estado americano, no governo americano, para se trazer mercenários para cá e aderir à causa justamente dessa estrutura
de rebelião contra o governo autoritário. Isso tem, portanto, pela primeira vez, a percepção de algumas ambiguidades políticas de Dom João VI, ao mesmo tempo que privilegiava os conservadores, não conseguia, de fato, alimentar os interesses desses liberais. Portanto, os grandes latifundiários, trabalhadores e até o clero, que era, de fato, donos de grandes terras. Isso leva, então, portanto, a Revolução Pernambucana a objetivos bem definidos, contra aumento de impostos, contra monopólio de produtos e contra a seca que irá se intensificar em 1816. Isso eleva o preço dos produtos e há justamente aqui a defesa de um governo provisório. Então, portanto, a revolução aqui comemorada hoje em 6 de março é a relação aqui da Revolução em Pernambuco. Olha você que está aí dentro da área da segurança pública, antes nós falamos da Inconfidência Mineira, isso pode cair lá na sua prova como uma possibilidade de relacionar esses principais protagonistas que aparecem dentro dessas grandes revoluções. O caso principalmente do próprio Tiradentes, como nós falamos antes, Joaquim Xavier da Silva, é o nosso patrono da Polícia Militar do Brasil. Essas polícias ligadas aos quadros de reserva do Exército colocaram Joaquim José Xavier Tiradentes como patrono das polícias militares, que são subordinadas às secretarias de Estado de Segurança Pública de cada estado. Então, portanto, tem relações aqui com esses eventos. O patrono do nosso Exército, por outro lado, está ligado lá com o movimento do período regencial, Duque de Caxias. Então é importante ficar ligado nesses aspectos principais. Isso nos leva, portanto, a entender o contexto dessa mobilização da Revolução Pernambucana como relação aqui com a Europa. Os movimentos foram, de fato, sufocados, mas a Europa passava por outro grande conflito, que vai ser a Revolução Liberal do Porto em 1820. Isso traria consequências extremamente ponderáveis para o Brasil, pelo fato de que em 1815, findado o período das invasões napoleônicas, o Brasil, Portugal e Algarves será elevada a uma condição de Reino Unido. E isso gera a administração portuguesa por um marechal inglês, o Marechal Beresford, e que em 1820 elas acabam justamente colocando uma crise política em Portugal. Ao fim do absolutismo, de fato pelas pressões de aristocratas e nobreza, fins por parte dos acordos com a Inglaterra e características assim do retorno, da exigência do retorno de Dom João VI para Portugal. Nesse aspecto, entra-se divergências políticas que vão formar as principais assembleias, a questão das assembleias políticas, e que elas levarão, de fato, a uma relação aqui de tentativa de recolonização do Brasil. Para a elite agora privilegiada, já a elite liberal brasileira, será de fato um período em que se defenderá agora a não mais a condição de retorno à colonização do Brasil. A elite privilegiada, os liberais, vão entrar em confronto com os conservadores, que defenderão de fato a recolonização do Brasil, mas isso vai de fato em 1822 impulsionar o dia do fico. 9 de janeiro de 1822, o acordo entre as elites liberais brasileiras vão pressionar o imperador para que permaneça no Brasil. Assim, levando em 7 de setembro, isso foi em janeiro, para que em setembro a proclamação e o rompimento definitivo do Brasil com Portugal fosse caracterizado pelo início do Império. Então nós entrávamos, finalizávamos a crise do sistema colonial e impulsionávamos assim o Brasil a uma nova fase da sua estrutura política. O que teria sido decisivo para isso, a formação das cortes, é justamente
o processo agora de maior autonomia política por parte do Brasil. Isso, então, portanto, gera um novo período político que vai ser marcado pela ascensão de dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, que é assunto para o nosso Brasil Império. Terminamos por aqui, bons estudos e até a próxima.